nosso Deus. E hoje vou falar de um tema que é muito relevante para os nossos dias, que é cooperação no Evangelho, porque no tempo que a gente está vivendo, a gente percebe que a igreja do Senhor Jesus tem se esfriado, tem deixado de cumprir o papel de igreja. Igreja que não coopera no Evangelho não pode ser chamada de igreja. E todos nós temos que ter essa convicção para que nós somos chamados. Então eu quero nesse momento orar, agradecendo a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que tudo aquilo que nós falarmos nessa manhã fique gravado no nosso coração e que a gente possa ter condições de colocar em prática. Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor chamou cada um de nós para essa obra tão maravilhosa que é servir ao Senhor, pregando o Evangelho, contribuindo em todas as áreas da nossa vida. E eu quero neste momento colocar esta igreja diante do Senhor, Pai. Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá, que já há muitos anos, várias décadas, está plantada aqui neste lugar, neste bairro, fazendo a diferença como igreja, cooperando com o Evangelho. Nossa cooperação é para com o Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos capacita, é Ele que nos justifica, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto das Escrituras Sagradas, que é muito bom da gente recordar, porque Paulo está trazendo aqui palavras de conforto e também de esperança para uma igreja que era uma igreja que fazia por merecer todas estas palavras que Paulo está expressando para eles. Aqui é alguém que passou numa igreja, fez todo um trabalho e não está mais com eles aqui neste momento, porque ele escreve a carta para poder tratar as coisas que precisam ser tratadas. Mas o que nós percebemos que Paulo era muito querido dessa igreja. Paulo foi alguém que fez toda a diferença, a ponto também de a igreja sentir saudades dele. E ele também sentiu saudade da igreja, tanto é que ele expressa isso nas suas palavras aqui nessa carta. Paulo, mesmo tendo partido dali, ele nunca ficou longe dali.
nós percebemos que o cuidado, o zelo de Paulo para com essa igreja era imenso, a ponto dele escrever essas coisas para confortar a igreja. Paulo plantou várias igrejas, mas essa daqui, a igreja em Filipos, foi uma das igrejas que mais fez diferença no seu ministério. Então nós precisamos valorizar as pessoas que passaram por aqui. Passaram diversos pastores que fizeram, cada um teve a sua contribuição. Alguns deixaram mais saudades, outros menos, mas todos fizeram o seu papel. Então a igreja nunca vai parar. Vem pastor, vai pastor. Nós sabemos que a igreja não vai parar, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que nós aprendemos em relação ao reino de Deus, em relação à igreja, ao instrumento que Deus usa, nós precisamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Nós não podemos jamais negligenciar o nosso chamado. E nós olhamos então o contexto que é escrito essa carta, nós percebemos então que Paulo é prisioneiro em Roma. Isso é muito relevante para o que nós vamos falar aqui nessa manhã, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos tantas barreiras, tantas dificuldades para poder pregar o evangelho. Aliás, nós colocamos muitas barreiras, nós colocamos muitas dificuldades para poder fazer a obra do Senhor, mas aqui nós estamos falando de alguém que continua fazendo a obra de Cristo, e esse alguém está preso. Alguém que está numa cadeia, está numa prisão, onde não é permitido estar junto com aqueles que ele gostaria muito de estar. E esse alguém é Paulo, alguém que fez toda a diferença em toda a sua vida terrena. Até quando Paulo não era ainda achado pelo Senhor Jesus, ele fazia toda a diferença, porque quando ele perseguia os cristãos, ele fazia por convicção, porque ele achava que aquilo dali que o povo estava fazendo era errado, porque o Messias não existia ainda. Então tudo isso Paulo fazia por convicção, mas é claro que nós entendemos que era de forma errada, porque Jesus já existe desde a fundação do mundo. Então Paulo era zeloso com a lei, e quando ele é achado por Jesus, então aí ele começa a fazer tudo aquilo que lhe é ensinado, segundo as Escrituras Sagradas. Então nós percebemos alguém que está preso em uma prisão, ele não podia visitar os seus amigos em Filipos, mas ele ouvia notícias deles. E tinha várias notícias, tinha notícias boas e também tinham notícias ruins, falsos mestres, divisão na igreja, falta de unidade no pensamento e na ação. E nós sabemos, irmãos, igreja que está dividida em pensamentos, em ação, nós vamos ter muita dificuldade de avançar com o evangelho. E essa responsabilidade maior, então, é de quem? Do conselho das igrejas. Para nós presbiterianos, nós podemos jogar a responsabilidade para os conselhos, que não podem deixar jamais uma igreja estar dividida nos pensamentos e nas ações. Por isso é necessário um planejamento para que nós pensemos a mesma coisa. Mas Paulo precisava ensinar a igreja a respeito de Jesus, e ele não podia fazer isso presencialmente. Mas ele vai encorajar essa igreja, ele vai ajudá-los a seguir em frente. Aqui nós temos a primeira maneira que ele usa para poder ajudar a igreja, e qual é? Escrevendo a carta. Eu não posso estar lá presencialmente, então o que eu vou fazer? Eu escrevo para eles o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Ele começa na carta, então, mostrando o quanto os irmãos em Filipos são significativos para ele. Paulo é apóstolo, meus irmãos. Portanto, ele tem autoridade sobre a igreja.
mas ele escreve como um servo de Deus. Olha só, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo aqui não usa da autoridade que tem, ele se denomina servo. E ele também se intitula amigo desses irmãos de Filipos. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã que os cristãos devem cooperar no Evangelho em santificação até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos cooperar com o Evangelho em santificação até a volta de Cristo Jesus. Nós não podemos esmorecer, nós temos que agarrar essa bênção que temos de sermos chamados servos de Cristo. Nós precisamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo nos deixem desanimar. Nós precisamos cooperar. Do versículo 1 ao 5, nós percebemos aqui que essa igreja era cooperadora. Vamos aqui no versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, desde o primeiro dia que Paulo chegou ali, para poder plantar aquela igreja, eles cooperavam com o Evangelho e continuam cooperando. E nós não podemos parar de cooperar com o Evangelho. Nós precisamos entender que essa cooperação tem que ser intensa até a volta de Jesus. E a carta mostra com muita clareza quem foi que escreveu, foi Paulo e Timóteo. Foram eles que iniciaram com muito custo o trabalho na cidade de Filipos. E estes homens poderiam se jactar de achar que são maiores e dizer: essa igreja fomos nós que plantamos, então nós temos autoridade sobre elas. Mas não é assim, meus irmãos. Não é isso que ocorre com eles. Eles se denominam servos. E nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber o exemplo que esses homens são para nós. Que exemplo, meus irmãos! Eles foram notáveis, esses homens foram, pelo o que eles realizaram, mas eles se chamam de servos. Nos dias de hoje, meus irmãos, o que nós percebemos, que muitos que não fazem nada pelo Evangelho querem ser chamados de apóstolos. Já estes homens aqui da Bíblia, das Escrituras Sagradas, se chamam de servos. Paulo se chama de servo, meus irmãos, até uma comparação ao que Jesus fez. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 10, 45, ele diz que os maiores que sejam aqueles que servem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então você que acha que é muito bom, nós que achamos que somos muito bons, nós temos que deixar isso de lado, porque ninguém serviu mais do que o Senhor Jesus. Essa é uma palavra muito atual para nós, irmãos, porque a gente percebe dentro do contexto de igreja que poucos são os que servem de verdade ao reino. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Tem pessoas que até confundem a interpretação desse texto. Muitos serão chamados para o trabalho, poucos servem. Poucos trabalham e contribuem com aquilo que o Senhor colocou como dom, como vocação. E para cooperar no Evangelho não existe outra saída a não sermos servos de Cristo. Essa carta que é escrita por Paulo, fica muito claro que é endereçada aos filipenses. Quem são esses filipenses, meus irmãos? Esses filipenses são o povo de Deus daquela cidade, são santos. Paulo sabia com muita clareza
que havia muitos problemas naquela igreja, mas continua os chamando de santos. Por mais que nós temos os nossos problemas, somos pecadores, sim, mas somos santos, no sentido de separados para Deus e por Deus. Deus fez cristãos santos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Ele limpou aquele povo, assim como Ele nos limpou e nos lavou por meio do sangue salvador dele. Não significa que somos pessoas especiais no sentido de outra categoria. Todo cristão é santo. Todo cristão é separado para Deus e por Deus. Mas essa carta também tem um direcionamento um pouco específico em determinado momento aos líderes, aos bispos, aos presbíteros ou pastores, que é a mesma coisa, também aos diáconos, homens chamados para servir a igreja. O ensino dessa carta também era para esses líderes. Meus irmãos, nós que somos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, todos nós precisamos aprender. Então Paulo, quando escreve aqui para a igreja, ele cita em determinado momento os bispos, diáconos, presbíteros. Isso quer dizer que todos nós precisamos aprender alguma coisa. Todos na igreja devem e necessitam aprender, inclusive nós pastores. Tem pastor que acha que ele é dono da verdade. Quando nós pregamos assim, ou se você ouve algum pastor pregando assim, ele tem que tomar cuidado com aquela palavra que Paulo disse. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos viver uma vida de humildade, principalmente nós pastores e nós presbíteros e diáconos, líderes na igreja do Senhor. Precisamos ter um espírito de humildade, de entender que nós também estamos sujeitos ao erro. E a todo esse povo, e a toda a igreja, o que Paulo recomenda? A graça e a paz de Deus. Somente o povo de Deus recebe esses benefícios, meus irmãos. Paulo então começa a mostrar que faz algo muito importante para esses irmãos. Quando ele faz todo o apanhado de todo o contexto que ele sabe, o que ele fez naquela igreja, o que está acontecendo, então ele fala que faz uma coisa muito importante. O que ele faz? Ele ora. Ele ora e nas suas orações agradece pelo que lembra deles. Meus irmãos, imagine se Paulo tivesse uma lembrança negativa. Eu também creio que ele oraria para que Deus mudasse a história daquela igreja. Mas aqui nas orações ele estava orando, agradecendo a Deus pela lembrança que ele tinha daquela igreja. Eu fico imaginando se Paulo tivesse passado aqui na igreja presbiteriana Vale do Jatobá, na igreja presbiteriana Novo Riacho, se fosse ele que tivesse plantado e estivesse longe e fosse escrever algo a respeito dessas igrejas, o que Paulo recordaria dessas igrejas? A gente precisa pensar isso, meus irmãos. A gente precisa pensar no legado que a igreja tem deixado, no que a comunidade tem visto em relação à igreja. Paulo então ora, e ele ora pelas lembranças e agradece a Deus por eles. Será que nós deixamos uma impressão tão boa, assim que alguém vai orar por nós, desejando que Deus continue fazendo a obra através de nós? Nós vamos marcar a vida de alguém. O que eu posso dizer para vocês nessa manhã é que os filipenses marcaram a vida de Paulo. E ele agradece a Deus por isso, e ele faz sempre. Ele agradece e faz sempre, diz as Escrituras Sagradas, e com alegria, e também suplica por eles.
E Paulo diz também que ele recorda dos Filipenses que é algo muito importante para o que ele escreve, o conteúdo principal desse capítulo 1. E o que ele recorda dos Filipenses é da cooperação no Evangelho. Porque essa igreja cooperava. E o que acontece, meus irmãos, quando nós cooperamos com o Evangelho, nós estamos fazendo com que a volta de Jesus aconteça mais rápido. Porque Ele precisa de nós como instrumentos que trabalham para poder pregar a palavra de Deus, para que ela possa chegar às pessoas que ainda não têm acesso a Ele. Nós precisamos entender que cada um de nós temos um papel importante no corpo de Cristo. Meus irmãos, os filipenses cooperavam com o Evangelho, eles cooperavam juntos, unidos na pregação do Evangelho, passaram a cooperar através da pregação, também através de donativos, fazendo missões. Igreja que não coopera financeiramente também não é uma igreja que está cumprindo o seu papel como igreja de Cristo aqui na terra. Aí eu pergunto para você nessa manhã, como você coopera com o Evangelho? Como você tem cooperado com o Evangelho? É você mesmo, você que está aqui sentado, você que está aí em casa acompanhando. Como você coopera com o Evangelho? Porque nas igrejas, meus irmãos, modernas, há pouca cooperação. A maioria das pessoas não quer usar seus dons para edificar a outras, não querem ajudar em nada. O pastor é quem deve pregar, é ele que deve fazer tudo. Como se o pastor fosse um funcionário da igreja. Portanto, as pessoas não pregam, não dão ofertas missionárias, não ajudam as necessidades da igreja, não oram pelos seus líderes. E o pior de tudo, meus irmãos, que essa tendência tem atingido os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, os líderes. Alguns já não participam dos trabalhos, faltam com seus compromissos, não oram pelos membros. Há ainda uma outra tendência de pessoas que querem ser grandes adoradores, grande isso, grande aquilo. Mas na igreja, meus irmãos, não há espaço para outro tipo de pessoa. Sabe qual? Aquele que é arrogante. Não há lugar para essa pessoa. Só há lugar para um tipo de pessoa. E é aquele que serve. Nós devemos servir. Quem quer ser o maior, que sirva. Quer cooperar com o Evangelho? Ore pelos seus líderes. Se disponha. Pastor, posso fazer isso? Posso ajudar aqui, pastor? Demandas na igreja, tem muitas, meus irmãos. Essa palavra é para todos nós. Nós temos que nos colocar à disposição na cooperação do Evangelho. Nós estamos iniciando um ano de 2021. Nós fazemos muitos planos para o ano que entra sempre. E às vezes esquecemos de colocar no nosso planejamento. Às vezes até esquecemos que somos cristãos. Nós planejamos tudo. Esse ano ano que vem eu vou fazer 2 viagens. Vou fazer um curso para melhorar a minha área de trabalho. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E esquece de planejar quanto à cooperação no Evangelho. Mas ainda há tempo de você encaixar na sua agenda para esse ano, na cooperação do Evangelho. Você pode começar hoje, orando pelos seus líderes. Porque a gente vê nas igrejas atuais, muitas pessoas usando desculpas. Eu não vou fazer nada não, porque nem os presbíteros fazem. Nem os diáconos estão fazendo tão bem assim, então não vou fazer. Mas não é esse o caminho. O caminho é a gente orar pelos nossos líderes, nos dispormos
a obra do Senhor, para que Deus possa te usar dentro daquilo que Ele te deu como dom. Deus não quer que nós façamos nada mais daquilo que nós sabemos fazer. O detalhe muito importante é esse. Mas só que o que acontece quando a igreja não entende isso, é uns fazendo o papel de outros. Aí nós lembramos do que Paulo ensina também em Coríntios, sobre a questão do corpo de Cristo, ele relacionando que cada membro precisa funcionar no seu devido lugar, e a igreja como o corpo de Cristo, cada um de vocês é um membro no corpo. E se tiver um membro sequer não fazendo a sua função, nós vamos sobrecarregar o corpo e vai ficar difícil de trabalhar. E uma segunda coisa, além de cooperar no Evangelho, nós percebemos no versículo 6 ao 8, essa igreja confiando na obra de Deus. Ou melhor, essa igreja deveria confiar na obra de Deus, assim como nós também precisamos. Versículo 6 a 8 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo e os filipenses são parceiros no Evangelho, eles se ajudam na obra de Deus. E quando se trabalham junto dessa forma, a necessidade de sentir-se confiante. Quando a igreja está unida, trabalhando em união, nós somos confiantes, nós não tememos nada que pode acontecer. Vocês já perceberam isso? Principalmente quando a igreja vai trocar de pastor. Isso é natural, a transição. Quando a igreja não tem união, não tem paz, acontece discussões, quem vai vir. Nós percebemos que se a igreja trabalhar junto, unida, as coisas vão acontecer de forma confiante. Então vemos então que Paulo está muito feliz com esses crentes, que além da cooperação no Evangelho, aí ele olha para esse contexto da igreja e pode achar alguém dizendo: estou preocupado com fulano, ele se diz cristão, mas não vive como um. Paulo não tinha esse sentimento aqui, meus irmãos, de alguém que falava ser cristão, mas não vivia como um. Ele está confiante por duas razões. Ele está confiante, primeiro, porque Deus é quem trabalha na pessoa, porque é Deus que trabalha neles. Deus sempre trabalha primeiro. Ele nos elege na eternidade. E no tempo certo, Ele nos salva, nos dá novo coração. Então nós, às vezes, ficamos preocupados com pessoas que se dizem crentes e não são. Como assim? Dizem ser crentes e não são. Que julgamento é esse que nós fazemos? Que autorização é essa que nós temos? Às vezes nós focamos mais nas pessoas descompromissadas do que nas compromissadas. E esquecemos de cuidar daqueles que estão lutando, labutando na obra do Senhor, por causa daqueles que não têm tanto compromisso assim. A palavra diz que Deus começou, aquele que começou boa obra em nós, Ele há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. E Ele se certifica que vai terminar a obra em nós. Então Paulo não está confiante porque os filipenses são fortes o suficiente para chegar até o fim, meus irmãos. Ele não está confiante porque são bons crentes. Ele confia na obra de Deus. Nós temos que lembrar do ato criativo de Deus. Começou a criar no primeiro dia e terminou no sexto.
Deus nunca começa algo e desiste, porque Ele é Deus. Porque Deus é perfeito. De vez em quando nós temos a oportunidade de aconselhar pais que têm filhos que estão fora da igreja. Às vezes os pais que têm vivido essas situações têm focado mais nessa questão de ver o filho fora da igreja e esquecem de orar, de jejuar, de fazer a sua missão como crentes. Meus irmãos, tem situações que nós nunca vamos conseguir explicar. Deus prepara algumas coisas para nos ensinar. Às vezes você consegue depois ter uma resposta de Deus, mas nós não conseguimos falar. O que nós conseguimos dizer é o seguinte, que se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Nós temos que crer nisso. Tem que crer que o seu filho que está fora da igreja vai voltar, e você não pode deixar de orar, de buscar o Senhor. Porque Deus é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus nunca chama pessoas para serem da sua família e os deixa ir embora. Nós lembramos aí do texto do filho pródigo. E isso conforta o nosso coração. Isso é confiança. É confiar em Deus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Nós temos que confiar que Deus vai terminar essa obra. E isso pode tomar tempo, meus irmãos. Mas a obra dele vai ser concluída. E isso vai acontecer quando? No dia da volta de Cristo. Quando o Senhor voltar, a sua obra vai terminar. Assim como a criação foi concluída, a redenção também será concluída. Será no dia do Senhor, é o dia de Cristo, pois Ele aparecerá em glória para julgar a todos e revelar a sua soberania. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós servimos. A preservação de Deus em relação aos crentes é para quê? Paulo não está preocupado com aqueles que se dizem cristãos e não agem como um. Mas Deus preserva todos eles, preserva todos nós. E para que Deus preserva cada um de nós? Esta é a segunda razão porque Paulo não está preocupado. Porque a segunda razão é o nosso trabalho para Deus. Quando Deus preserva a nossa vida, é para que nós trabalhemos em prol da tua obra. Por que então, meus irmãos, que Paulo está tão certo de que Deus trabalha nos irmãos de Filipos? Porque na cadeia, preso, ele ouve boas notícias dessa igreja. Também porque se lembra do trabalho deles, que desde quando começou a plantar essa igreja, aquele povo já trabalhava, já fazia a sua missão como crentes. E Paulo sabe que eles estão trabalhando pelo Evangelho. O trabalho deles no Evangelho demonstra que Deus trabalhou neles primeiro. Há uma situação muito interessante que nós, às vezes, falamos assim, você já aceitou Jesus? Principalmente nós, presbiterianos, afirmamos essas palavras que nós não aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. É um pouco certo essa afirmação, porque nós aceitamos Jesus sim. Teve alguns momentos da minha vida, antes de eu me converter, as pessoas pregavam Cristo para mim, com as minhas atitudes eu estava falando que eu não queria, mas chegou um momento que eu aceitei esse Jesus. Mas é claro que para eu aceitar, Jesus teve que me aceitar primeiro. Essas são as palavras que Paulo está dizendo. Que somente se pode trabalhar também efetivamente pelo Evangelho, se Deus trabalhar no indivíduo. Deus trabalha em nós, logo nós trabalhamos para Deus e por Deus.
Olha o que essa igreja fazia, meus irmãos. Eles enviavam mantimentos para Paulo enquanto ele estava em Corinto. Eles enviaram ajuda enquanto estava na prisão. E, sobretudo, eles estavam pregando o Evangelho. Também orando por Paulo. Eles estavam contribuindo de alguma forma pelo Evangelho. Por isso Paulo via a graça de Deus na vida deles, dos filipenses. Paulo está tão jubiloso da graça de Deus na vida desses irmãos, que ele toma o Senhor como testemunha, quando ele diz que a minha testemunha é Deus, de quanta saudade eu sinto de vocês. Meus irmãos, é muito importante saber o quanto Deus nos ama. Paulo declara que ama aqueles irmãos, mas será que o amor de Deus é menor do que Paulo? Nós sabemos que passaram vários líderes aqui, homens de Deus, homens que foram usados por Deus, e com certeza amou muito essa igreja, deram a vida por ela, mas Deus está acima desse amor, porque o amor de Deus é incondicional, é um amor que nós não conseguimos mensurar. Eu quero te dizer que Deus jamais vai abandonar os seus. Se você é um escolhido de Deus, Deus está dizendo aqui hoje, nessa manhã, através da sua palavra, que Ele te ama, que Ele me ama. Então, confie que se Ele começou boa obra em nós, Ele vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Essa é uma igreja que é referência aqui nesse bairro. Essa igreja tem que continuar sendo referência e buscando pessoas para poder aceitar esse Jesus. Será que tudo isso que nós falamos nessa manhã, em relação à igreja, do que Paulo apresenta, outros cristãos pensam assim de nós? Por que será que eles pensam assim de nós? Porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Como que nós podemos ser mais parecidos com os filipenses? Porque às vezes nós nos sentimos péssimos cristãos, já que nós pensamos assim às vezes, já que nós ofendemos a Cristo frequentemente com os nossos pecados, até pensamos em desistir, porque nós achamos que somos incapazes, perdemos o prazer nas coisas de Deus. Mas uma coisa nós temos que lembrar, meus irmãos: Deus jamais desiste de nenhum de seus filhos. Jamais. Jamais desiste. Nós somos muito valiosos para Ele. Jesus pagou o nosso preço com o seu sangue. Então Ele nos aperfeiçoa lentamente para que na sua vinda sejamos perfeitos. A obra de Deus em nós vai terminar um dia, vai ser terminada. Deus já trabalhou em você, Deus já trabalhou em mim. Olhe para a sua vida e você vai ver. Mas também olhe para o que você tem feito em prol do Evangelho. Se nada tem feito, peça a Deus para te ajudar a fazer. Porque isso demonstra que Deus trabalha na sua vida. Isso é algo para nós pensarmos pessoalmente. Não pensa no seu irmão, não. Vamos cada um avaliar a nossa condição, para saber se de fato nós estamos cumprindo o amor de Deus que Ele tem por nós. Você pode fazer coisas tão simples para cooperar com o Evangelho com confiança. Eu já disse aqui,
orar pelos seus líderes, ligar para eles e dizer que os ama e se preocupa com eles, ligar para o seu pastor. Nós também precisamos de cuidado, meus irmãos, da igreja. Os pastores precisam de cuidados, de oração. A igreja precisa atentar para isso. Nós temos que colocar em prática esse amor que Deus derrama sobre nós, sobre todos os nossos familiares. E tudo isso nós temos que fazer para quê? Para viver glorificando o nome do Senhor. Tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Nós não podemos querer nenhum mérito para nós, porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Deus Todo-Poderoso. Se nós sairmos daqui essa manhã entendendo essas coisas, meus irmãos, que nós precisamos cooperar com o Evangelho e confiar que Deus trabalha em nós e que tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus, eu creio que nós teremos um ano de 2021 muito melhor do que 2020. Se você já está fazendo tudo isso que nós falamos aqui através desse texto, glória a Deus pela sua vida. Mas se não, procure seu pastor. Isso vai fazer bem para você, de poder fazer algo. O problema é que a gente fica procurando níveis de trabalhos na igreja, o que é mais importante, o que é menos importante, e a gente acaba esquecendo que Deus não está procurando melhores dons nesse sentido, de serviço ser melhor do que o outro. Deus quer que você atue dentro daquilo que você sabe fazer. Tem gente que procura o pastor e diz: ô pastor, mas o que eu posso fazer? Eu só sei orar, pastor. Ou eu falo assim: ô meu irmão, ô minha irmã, que bênção, que glória a Deus, você só sabe orar. Você tem simplesmente nas suas mãos a ferramenta mais poderosa que Deus colocou na sua mão, que é a oração. Então vamos colocar em prática esse dom que você tem, que é para orar, para interceder. Não existe trabalho mais trabalho melhor ou pior no corpo de Cristo. Cada um tem o seu papel. E às vezes nós, achando que não é tão relevante assim aquilo que eu sei fazer. Ah, pastor, eu só sei ajudar, eu sei lavar vasilha em acampamento, sei... Gente, tudo isso é para glorificar o nome de Deus. Se você tem o dom de comunicar, de ligar para as pessoas, de declarar que essa pessoa é importante, tudo isso faz parte no corpo. Mas é porque às vezes nós não achamos assim com muita clareza, escrito na Bíblia, que você orar é um dom, você ajudar é um dom, e a gente tem que ficar esmiuçando para poder apresentar. Tudo isso faz parte do serviço, do trabalho no corpo de Cristo. E a minha oração e o meu desejo que a igreja de Cristo sobre a face da terra coopere mais, confie mais e glorifique mais o nome do Senhor. Que Deus possa nos ajudar a colocar em prática tudo isso que nós aprendemos nessa manhã, para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer muito por esse tempo que nós passamos aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor, Deus, trouxe a tua palavra através de mim nessa manhã. Sou um servo do Senhor, servo que somos chamados de inúteis, mas servos que somos regenerados e purificados pelo sangue de Cristo. Isso conforta o nosso coração, conforta o meu coração. Eu quero agradecer ao Senhor por esta igreja, Pai. Que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça sobre cada membro dessa igreja, sobre cada pessoa que participa aqui, cada pessoa que visita aqui. Que o Senhor, Deus, possa mostrar
que o Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é o único digno de ser adorado. É o único digno de ser servido, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém.